Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, estou aqui com o Machado de Assis, maior de toda a nossa literatura e sem sombra de dúvidas, um dos maiores da história da humanidade. Grande figura em diversos... Escreveu teatro, escreveu poesia, crônicas, contos, romances, coisas ligadas ao romantismo, coisas ligadas ao realismo, coisas ligadas ao parnasianismo, uma correspondência vastíssima também, mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas, dentro de tudo isso, é o nosso grande marco do realismo, beleza? Quero pontuar aqui aspectos relacionados à obra na sua questão estrutural e mencionar algumas personagens aqui, né? Então a análise desta obra nesta videoaula não é para te contar a história. Eu tenho certeza que você leu o livro. Poxa, Marcelo, não li o livro, peguei um resuminho e não, nem peguei resumo, estou aqui esperando você me contar a história do livro. Não, aí é tudo que seu concorrente quer, né? Tudo que seu concorrente quer é que você não tenha lido o livro. Então, vai lá, aproveita e começa agora a leitura do livro e depois você volta para cá, tá bom? Se você já leu o livro, aí sim, né? Porque a prova da UNB, ela não vai ficar te perguntando a história do livro. Ela vai te perguntar uma reflexão a partir da consideração que o elaborador tem lá do Sebrasp, de que você leu o livro, e que agora é capaz de refletir sobre os aspectos da obra. Esse é o ponto, tá? Então, o primeiro aspecto aqui que nos interessa é a oposição ao romantismo. Então, como que se dá essa oposição ao romantismo? Essa oposição se dá justamente no questionamento da sociedade, que seria a sociedade ideal, dos valores sociais defendidos e destacados do romantismo. Segundo, a oposição ao romantismo se dá porque a obra estabelece uma crítica social muito grande e em vários níveis da sociedade. É justamente daí que vem a importância de entendermos as personagens da obra, beleza? Quando a gente considera as personagens, e aí esse é o ponto que eu quero chegar, de analisar a obra depois de já ter lido. Nessa oposição, a primeira coisa que você vai notar aí é, no realismo, as personagens elas têm um grau de complexidade que os românticos não apresentavam. Primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é esse. E, considerando isso, levemos também para o lado de... já estou pegando a caneta aqui do papel para escrever no tablet. Essas personagens, elas são mais complexas. Nelas, Machado de Assis mostra toda a sua habilidade, mas também uma técnica narrativa muito refinada, sofisticada, na qual ele foi mestre, que é a sondagem psicológica. Ah, Marcelo, mas a obra não é narrada em primeira pessoa? É narrado em primeira pessoa. A sondagem psicológica, então, não é a sondagem psicológica em torno do próprio Brás Cubas? É verdade, mas quando o Brás Cubas começa a falar justamente das pessoas que compõem a sua vida, é aí que a gente vê que o olhar dele corresponde ao que essas pessoas eram na sociedade, tá? Então, isso é importantíssimo, porque as personagens, elas não... vamos anotar isso aqui, As personagens, elas não vão ser... Podia arrumar aqui outra cor para associar. Essas personagens,
elas não vão ser, como no romantismo, personagens planas. Elas vão ser personagens esféricas. Marcelo, o que é personagem plana e o que é personagem esférica? Plana é aquela personagem que, além de não ter uma profundidade muito grande na sua elaboração, ela se mantém da mesma maneira ao longo da obra. A personagem esférica, por sua vez, ela é complexa e, a ideia da esfera, num dado momento ela pode ser apresentada de um jeito e depois de outro. Então, as personagens, eu quero destacar isso, a probabilidade da sua prova trazer a reflexão sobre a obra a partir de uma personagem é sempre muito grande, né? E como são as personagens no realismo, diferentemente do romantismo, né, que tem uma coisa mais maniqueísta? Elas têm muitos defeitos, elas enganam, elas mentem, elas traem, elas são mesquinhas e principalmente elas agem de acordo com os seus interesses. Presta bastante atenção nisso. Então, de um lado, nós temos os valores sociais, de outro, nós temos as circunstâncias em que essas personagens estão, e aí ela vai lá e pensa nela mesma. Interesses pessoais. Claro que essa dinâmica dos interesses pessoais, muitas vezes, ela também vai ser reveladora da capacidade mental da personagem, da limitação ou não mental da personagem, mas da visão de mundo que a personagem tem. Aí eu quero começar a falar. De duas personagens que não costumam ser das primeiras personagens que vêm à mente quando a gente fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira é o Prudêncio. Então vamos lá, né? É claro que o básico da obra, até quem nunca chegou perto do livro já sabe. Nós temos um morto que decide contar a história de sua vida. Ele deixa muito claro que ele não é escritor, por isso que ele fala que ele é um defunto autor e não um autor defunto. O que significa isso? Eu, Marcelo, morri. Aí lá na eternidade, para matar o tédio, que é isso, né? O ponto dele. Lá na eternidade, para matar o tédio, eu decido dar aula. Então eu sou um professor defunto, né? Eu já era professor em vida, depois de morto continuo dando aula. Eu, Marcelo, morri, sou professor. Aí lá na eternidade eu sou bom, né? De desenho e tal. Não é que eu seja ruim dando aula, não. Eu sei que eu sou bom dando aula. Mas talento mesmo eu tenho para arte. Então, tô lá, morto, cansadão do tédio da vida eterna. Aí eu decido pintar. Opa, então eu não sou um pintor defunto. Eu sou professor. Defunto é que eu decidi virar pintor. Então passo a ser um defunto pintor. Por que o Machado de Assis usa esse subterfúgio? É só um joguinho de palavras? Negativo. Porque aí ele quer... Caramba, como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. É assim, eu vou manter aqui, mas é porque eu quero botar mais slides para a gente ter de análise, entendeu? Então tá aqui, ó. Vem comigo. Peraí, tá certo, né? Tá certo. Então, olha só. O que ele faz? Isso é uma das grandes sacadas do Machado e uma das maiores novidades que esse livro traz. Esse livro traz duas grandes novidades
para a literatura universal. Então nós vamos chamar mesmo de pois é, tô achando que não tá dando, porque eu vim parar aqui. Pronto, ó. Deixa eu ver, deu, né? Então vamos lá, nós vamos chamar isso de novidades, que são as que fazem desse livro ser um marco da literatura universal, tá? A primeira grande novidade aqui é que ele quebra com a sequência cronológica não tem, senta aqui não. Marcelo, mas a gente já tem obras, né, na história da humanidade que vão do começo para o fim, outras do fim para o começo, tem um flashback, né? Você volta lá na Odisseia do Homero, 2.800 anos atrás, tem isso. A questão é que o Machado, o que ele faz? Ele começa, aqui está a vida do cara, né? Então, você tem a obra dele girando em torno de um espaço de tempo interessante, que pega a vida do Brás Cubas, né, durante um espaço de tempo, da primeira para a segunda metade do século XIX. Aí ele conta um episódio daqui. Aí depois ele conta, caramba, estou sentindo que eu estou apanhando. Eu vou fazer inclusive essa aula em 2 partes, justamente para olhar se essa daqui deu certo e dela continuar. Então ele começa aqui, aí depois ele vem para cá, aí depois ele volta para cá, aí ele vem daqui, aí vem para cá, aí ele volta para o mesmo, ele vem outras vezes. Então essas idas e vindas passam a ser uma novidade aí. Para fechar essa primeira parte dessa aula, a outra grande novidade é o narrador, no qual não se pode confiar. O que significa isso? Justamente nessas idas e vindas, a gente percebe que em alguns momentos ele nos conta a mesma história e muda alguma coisa. Em Plácido Brás Cubas, o cara, na vida dele, ele criou um remedinho. Uma panaceia. Panaceia é aquele remédio que cura tudo. Tá bom. Aí ele tá morto. Aí depois de morto ele vira pra gente e fala, não, agora que eu tô morto, né, eu posso contar a verdade, eu não preciso mentir. Meu remédio, né, fazia o bem para as pessoas e tal, foi um sucesso. Mas eu vou dizer para vocês, eu na verdade não lancei o remédio porque ele tinha essa capacidade médica e farmacológica de fazer o bem para todo mundo. É porque eu queria ficar famoso, queria ver meu nome estampado, né? 1000 likes, 200 milhões de seguidores no meu Instagram, todo mundo falando Brás Cubas, no meu canal no YouTube bombando, virando coach e tal, porque eu sou famosão. Pô, aí você nessa hora fica assim, cara, que massa, né, velho? O bicho tá lá, mortão, e aí agora ele abriu um jogo pra gente. Tudo bem que o remédio dele é maravilhoso, mas o que o motivou mesmo é ser famoso. Tá bom, olha para as idas e vindas aí. Aí depois ele volta nessa mesma reflexão, e sabe o que ele nos revela? Que o raio do remédio, na verdade, é um placebo. Então esquece o remédio fazer bem, e esquece essa coisa da fama. Ele só queria se dar bem em cima das pessoas, ganhar dinheiro vendendo algo que não tinha eficácia. Entende? Então, posto isso, né, os elementos principais aí, junto com as questões que a gente já falou aqui, vamos agora para a primeira personagem que eu quero destacar. E aí eu fecho essa primeira parte aqui da nossa análise, depois eu volto e aí a gente continua, né? Inclusive para, né, ficar claro, eu já vou botar aqui
Para não esquecer, nós vamos, vou botar aqui, parte 1. Parte 1, porque aí quando eu vier de novo eu faço parte 2. Muito bem, então, voltando para cá, quero falar do Prudêncio. É a primeira personagem que eu quero chamar a atenção, de algumas que eu vou falar. Idas e vindas, né? Olha aí, porque a gente vai ligando os pontos. Então, na infância, o Brás Cubas ele tinha um apelido, Menino Diabo, porque ele era um anjo, né? E das várias coisas muito ruins que ele faz, uma é maltratar o escravo da casa, que é o Prudêncio. Então montava no Prudêncio, fazia ele de animal, de cavalinho, batia nele. Aí o Prudêncio pedia, Ninho, para de bater, tá doendo. Aí ele cala a boca e tal. Beleza. A vida segue, ele vai viajar, né, o pai vai mandá-lo para fora, estudar fora e tal, volta. E quando ele volta, cadê o Prudêncio? Alforriei ele, né? Tá bom. Vai e volta, a vida segue, a história vai e vem. Até que um dia ele tá andando na rua e ouve pessoa brigando e batendo num escravo. Aquilo chama a atenção dele. Quando ele olha, quem que ele vê? O Prudêncio. E aí o Prudêncio tá lá com um escravo. O que eu acabei de falar de você às vezes ter ali nessa análise a visão de mundo da pessoa. Então, dentro das circunstâncias nas quais nós tínhamos a escravidão no Brasil, o coitado do Prudêncio, que visão de mundo ele tem? A de que agora que ele é um alforriado, as pessoas livres, que são pessoas direitas, têm escravos. Aí ele vai e arruma um escravo. E o que ele faz no escravo? Exatamente o que o Brás Cubas fazia com ele. Então o Prudêncio, dentro da crítica que é feita pelo Machado de Assis, ele mostra como a sociedade não dá conta de lidar com essa questão da escravidão e fazer com que negros como o Prudêncio saiam desse ciclo perverso de dominador e dominado, esse ciclo perverso de quem é o opressor vai acabar, o oprimido vai acabar virando opressor porque não vê outra possibilidade e outro entendimento. E quer mais? Aí o Brás Cubas chega e fala, pô, que é isso que você está fazendo? Pô, como é que o senhor está? Ele não consegue, ele é um homem livre agora, mas ele não consegue se desvencilhar de todo o preconceito que lhe foi imposto e toda a sua visão limitada de mundo, porque é um cara que não teve educação, um cara que não se alimentou direito, só levando pancada, trabalho escravo. Então esse cara que veio para ser escravizado aqui, ele não consegue expandir a visão de mundo dele. E mesmo um homem livre, ele olha para o Brás Cubas e vê como se fosse seu dono. E aí o Brás Cubas fala, para de bater no cara. Opa, o senhor falou uma ordem. E ele para de bater. Não estou dizendo que o certo é ele continuar a bater, mas dentro da visão de mundo dele, a lógica era ele continuar a bater. Mas também dentro dessa visão de mundo, ele nunca vai sair da condição de escravizado. Entendem? Então o cara que é escravo, mesmo quando ele se torna alforriado, ele continua inferior ao Brás Cubas, mas quando ele se torna alforriado, ele vira um replicador do que aconteceu com ele pelo Brás Cubas. Até que por fim o Brás Cubas vai sair super feliz disso, entendendo na sua cabeça medíocre, visão de mundo, não é idiota, imbecil, porque o Brás Cubas é um cara completamente desinteressante, né? É por isso que o livro é fascinante, porque é exatamente nesse homem que a gente descobre o que são as questões sociais chaves da época. Ele se acha maravilhoso, né? Porque conseguiu acabar com a violência ali, para por fim, né, vai lá e compra o Prudêncio de volta, né? Então vamos pausar aqui, a segunda parte eu vou continuar elencando uma outra passagem, mas principalmente pegando personagens para refletirmos a partir dela, tá bom? Queridos, um beijo, obrigado, já é a aguinha, vapt-vupt, vai lá, banheiro, come uma coisinha e volta já para engatarmos a segunda aula.